Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, eu sou o Lúcio. Como prometido, né, vou falar um pouquinho sobre o SaaS, aí explicar um pouquinho os principais conceitos, para que serve, o que é, quais são as suas aplicações, por que ele é tão importante, né? Provavelmente, se você se interessou, talvez já saiba, né? Aqui eu basicamente estou trabalhando com dois grupos, que é o pessoal do trabalho, do banco, e o pessoal da faculdade, né? Então, para o banco, hoje, a maioria das vagas, eles pedem esse conhecimento específico, né? Pedem um conhecimento em SaaS, seja vagas de TI, sejam vagas de administrativas, né? Então, sempre pedem algum conhecimento nessa ferramenta. E para o pessoal lá da faculdade, ela casa muito bem com SQL, né? Então, também é utilizado em diversas empresas. Então, certamente vai agregar bastante, né? A ideia do curso não é se aprofundar muito em conceitos, né? Trazer um pouquinho mais de prática pra gente. Inicialmente eu separei, dividi esses mini cursos, né, em 5. Então hoje é mais uma apresentação, um pouquinho de definição e tudo mais. Vou mostrar para vocês a carinha do SaaS, como é que faz para usar ele, porque o SaaS ele é pago, né? A gente vai utilizar uma versão gratuita. Então hoje eu vou mostrar já a carinha do SaaS aí para vocês e vai ter uma atividade. Então a cada aula no final eu vou deixar alguma atividade. A ideia é que vocês pratiquem, né? Esse conhecimento, não pode ficar só no vídeo, senão não vai aprender, né? Primeiro falando um pouquinho sobre o que é o SaaS, né? Ele é uma ferramenta de analytics, né? Ou seja, ele vai pegar uma série de informações, né? Uma série de dados e vai processar isso. Então o SaaS é conhecido por ter esse grande poder de processamento de dados, tá? Então ele vai inserir, ele consegue unir diversas informações, né? Mesclar as informações. E aí o principal trabalho de quem mexe com essa ferramenta é extrair informação útil, informação relevante, né? Ela concentra diversas bases de dados, então a gente vai trabalhar com diversos tipos de arquivos, diversos formatos, né? Então desde um arquivo de Excel, um CSV, um TXT, então é capaz de trabalhar diversos formatos aí de arquivos. Até uma amiga minha, a gente estava conversando, ela fez um curso de SaaS. Acho que o principal objetivo de quem mexe com essa ferramenta não é simplesmente os comandos que você vai dar para poder extrair essa informação, mas sim o que você faz com essa informação, tá? Mas uma coisa não é possível sem a outra, então a ideia é a gente conseguir pelo menos efetuar os comandos básicos dentro. Então o que a gente espera, né, dessas mini 5 aulas aí que eu estou dispondo, de repente pode ser que se estenda para mais, né? Primeiro, entender para o que serve, quais são os principais usos. Vamos aprender aí a manipular algumas bases de dados e quais são os principais comandos utilizados, né? Alguns requisitos para você poder utilizar o SaaS. A primeira é ter acesso a um computador com internet. Para você poder utilizar o SaaS, é necessário que você envie um documento de uma carteirinha escolar, né, documento comprovando se você estuda. Se você não estuda, se vira, meu querido. Procure alguém que estude e que faça por você esse cadastro, para que você possa utilizar. Porque do contrário, só a versão gratuita só é mediante, né, a apresentação dessa carteirinha que você faz o envio. Geralmente, quando você faz o envio, a resposta é no dia seguinte, tá? Não costuma demorar muito para eles responderem e liberarem uma chave de acesso. Além disso, não é obrigatório nenhum desses outros itens que eu vou mencionar, mas facilitará muito se você já tiver um conhecimento prévio. Um pouquinho de Excel, pelo menos o nível intermediário, né? Então saber fazer um PROC-V, uma condição SI, CONT-SI, algumas aritméticas, fazer alguns cálculos, porcentagem, acho que é legal, tabela dinâmica, ordenar valores, já vai agregar bastante, tá? Não é obrigatório, mas é legal. Seria legal também ter um conhecimento um pouquinho só de lógica de programação, também não é obrigatório. Então, se souber um pouquinho de lógica, já ajuda. E o inglês pode ser básico, né? Porque a maioria dos comandos, aliás, todos os comandos utilizados no SaaS são em inglês.
Então às vezes você já vai dar um comando, só pelo nome você já vai saber o que aquele comando vai trazer, o que ele vai fazer dentro do banco de dados, né? Vamos lá. Aliás, curso de Excel e lógica de programação você encontra na Fundação Bradesco. São cursos muito bons, tem muita prática. Então você consegue fazer esses cursos gratuitamente e vai te dar uma base muito boa. Lá tem do nível básico ao avançado, tá? Tanto de Excel quanto de lógica de programação. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer então é acessar o site do SAS, então é sas.com. Ele já vai entrar nessa página, você consegue traduzir neste campo aqui para o Brasil, então fica um pouco mais fácil. E já tem algumas opções. Galera, dentro aqui do próprio site ele já tem Aprenda SAS, então tem alguns cursos gratuitos, né, certificações para quem quer trabalhar com Data Science. E no último campo que a gente vai usar, né, que é justamente as ferramentas que eles disponibilizam. Esses cursos são em inglês, né, então se tiver um pouquinho de conhecimento você consegue fazer. Atualmente, assim, você não acha muito material de SAS para fazer na internet. Acho que somente pagando mesmo. Pela Udemy tem um curso muito legal, então é baratinho, você consegue fazer, dá uma base boa. Mas todos esses cursos, geralmente, ele já entende que você já tem um conhecimento prévio, ou de SQL, ou de lógica de programação. Então é o intuito aqui a gente começar do zero mesmo, tá? Mesmo para quem não, de repente não tem esse conhecimento. Então a gente já clicou aqui no Aprenda SAS e nós vamos acessar essa parte aqui ó, de Free Academic Software. A gente pode clicar, eu já deixei as páginas aqui abertas, né? Ele vai abrir esta página. Dentro, né, ele já vai dar algumas opções do SAS University Edition, On Demand for Academics e uma terceira de Analytical. Esta primeira versão aqui, que é free também, você consegue baixar no seu computador o programa, só que você vai utilizar ele através de uma VirtualBox. Então, para quem nunca mexeu, para quem nunca lidou com o VirtualBox, é uma máquina, um computador dentro do seu computador. Você baixa ele, tem dentro aqui quando você acessa, já até inclusive para você baixar o VirtualBox e em seguida baixar o arquivo para download, né, do programa. Baixou os dois, você fez a instalação do VirtualBox, basta você executar o arquivo, né? Depois do SAS, que você já vai ter acesso. Ele já faz uma configuração prévia, né? Uma pré-configuração. Não precisa fazer muito. É legal que você entenda um pouco, né? Se você for fazer a instalação do SAS no seu computador, entenda um pouquinho de como funciona o VirtualBox, tá? Acho que vai ser menos doloroso. A nossa ideia é usar o SAS On Demand. Porque ele é online, então não exige muito do computador. Eu atualmente utilizo um computador com uma configuração bem simples, né? Não é um computador robusto, é um notebook de 32 bits, a arquitetura, com 2 GB de RAM, então tendo uma internet bacaninha você consegue acessar, tá? E todos os arquivos, todo o material que a gente vai utilizar, ele já, quando você faz o upload dele dentro do SAS, você pode utilizar em outros computadores, ele salva na nuvem. Então essa é uma outra vantagem. Então a nossa ideia é usar esse SAS On Demand. Então ele já pede para você apertar, você pode apertar aqui no meio, já deixei a página aberta, né, para facilitar, a gente não ficar esperando. Aqui ele dá um pouquinho do que é, então análise, data mining, que é mineração de dados, né, então a gente consegue aprofundar, né, bastante assim ao fundo a informação, cruzar diversas bases e dar algumas explicações. Ele tem 3 tipos, né? Então para professores, para estudantes e pessoas que estão aprendendo por si próprio. Não acessei essa opção, de repente para quem não tem não está estudando atualmente, não está fazendo faculdade, tenta acessar para essa opção, mas a ideia, pelo menos dentro do que eu fiz, foi essa for students. Bem, apertou aqui na opção de Access Now, ele vai direcionar para esta página, né? Aqui tem algumas videoaulas, né? Aqui abaixo, ó, de como você pode fazer para fazer o cadastro e tudo mais. Tem alguns vídeos. Nós vamos apertar aqui essa opção de visitar a página de registro. Ele já vai direcionar para esta página aqui. Logo abaixo ele vai perguntar aqui embaixo, ó, abaixo ele diz, não tem um perfil de SAS? Pode apertar aqui nessa opção, ele vai abrir aqui Create Profile e vai direcionar para essa página. Você já coloca, não tem segredo, tá? É um formulário bem simples, ó. Coloca português Brasil, coloca os seus dados.
Não tem muito segredo, gente. É um cadastro bem tranquilo, tá? Aqui você vai colocar um cliente usuário e tal. E no final concorda com os termos, né? Enfim, cria o perfil. Feito isso, depois que você fez o seu perfil do SaaS e eles já te mandaram o acesso, né, você já consegue fazer o acesso ao SaaS, né? Então naquele mesmo lugar aqui onde a gente acessou, para fazer o registro, né? Basta você colocar seu e-mail e a senha e um submit aqui que você já consegue fazer o acesso. Ou se não, né, de vez em quando eu não quero fazer todo esse caminho, eu posso digitar aqui, ó, on demand e colocar para buscar, tá? Ele vai direcionar para a mesma página, não tem segredo. Que vai ser justamente essa daqui, ó. Já tem meu e-mail senha gravado e a gente põe para conectar, tá? Demora um pouco, né? Não sei se é o servidor deles, já percebi isso, independente se eu faço acesso em casa ou na faculdade, ele demora um pouco para acessar, talvez para fazer a validação, né, desse login e carregar os arquivos, carregar toda a estrutura, né? Então, talvez seja por isso que demora um pouco para fazer o acesso, tá? Então a gente vai deixar. Enquanto isso eu vou vendo aqui na busca como é que ele trouxe aqui pra gente. Aqui abriu muita opção aqui que geralmente não era para aparecer. Mas não tem problema, aquele é o caminho mais certo, eu queria encurtar aqui e acabei me alongando, né? Enfim, não tem problema não, vamos por aqui mesmo. Deixa eu carregar aqui de novo, porque já está demorando demais, tá? Vou dar uma pausa no vídeo para não alongar muito, e eu volto quando ele já estiver carregado, né? Então vamos lá, galera. Continuando, né? Assim que eu fiz o login, ele vem para essa página. Só tem essa única opção de aplicações, né? Que é o próprio SaaS Studio. Então apertou, ele já vai carregar aqui a nossa tela de trabalho, tá? Então a gente vai ver bastante essa carinha aqui, ó. Então vamos lá, deixa ele carregar. Como eu disse, acho que por ser tudo em nuvem, o processamento é um pouco mais lento, tá? Ele demora um pouco mais para carregar mesmo. Isso independente do computador, né? Esse que eu estou usando para gravar é um computador com 8 GB de RAM, né? Já é um i5, então a configuração não interfere não, né? A internet aqui também não é das piores, né? Então é uma questão de servidor mesmo, então ele demora um pouco para carregar. Mas é aquilo, né? É grátis, então a gente não pode reclamar muito, né? Então já está inicializando. O servidor do SaaS ficou um pouco fora, então tentei acessar de algumas formas, né? Uma forma que eu encontrei, que geralmente eu faço, é pelo Google mesmo. Então coloca SaaS on Demand, o primeiro que aparece é que você já aperta, que ele direciona já para fazer o login e cai para esta página, tá? Então é muito mais simples. Então aqui ele já carregou. Basicamente ele divide em 3 passos, né? Então esta primeira parte onde a gente sobe os arquivos, né, para utilização. Geralmente nas empresas é bem comum que isso já venha automático, né? Já preenche os arquivos que estão na rede, estão no servidor, enfim. E eles já alimentam dentro aqui dos processos que a gente vai utilizar. Aqui em cima é uma barra de menu mesmo, então tem de busca, arquivos, algumas outras opções. Dentro dessa parte de Visual Programmer tem 2 opções, né? SaaS Programmer e Visual Programmer. A gente vai usar essa primeira opção mesmo. Algumas opções de conta e sair. Bem, e esta parte é onde a gente vai executar todas as nossas atividades, as tarefas, tá? Então quando a gente abre em Files aqui, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Aqui eu já tenho diversos arquivos salvos, ó. Então a gente pode perceber, ó, que tem CSV, tem TXT, tudo que é .sas são os comandos que eu salvei, né? Então isso que é bacana. Então à medida que vocês forem fazendo, né, acompanhando aula a aula, vão salvando no mesmo arquivo, né? Assim vocês não perdem, né? E toda vez que vocês abrirem, já estarão salvos alguns comandos que vocês vão utilizar aqui ao longo do tempo, né? No nosso cursinho. Eu vou também disponibilizar alguns arquivos. Nós vamos trabalhar com algumas bases de dados. Eu separei arquivos CSV, TXT e de Excel mesmo, no ramo de segmento bancário, né, financeiro,
são dados fictícios, né? E também separei outros exemplos para uma base de dados de alunos, né? A parte de segmento também de educacional, para a gente ter um comparativo, né? É claro que muitos exemplos aqui dentro de banco eu estou trazendo de experiências minhas, né? De processos seletivos que eu participei, vi que caiu bastante coisa. Então, assim, a ideia do curso é deixar vocês capacitados para realmente fazer a prova, se sentirem seguros, conseguir fazer, né? Escrever um pouco das atividades, o que vocês já conhecem. Então, certamente vai agregar bastante. Então, a gente vai trabalhar basicamente com esses dois exemplos, tá? Então, aqui, para a gente poder executar e tudo mais comandos, flow é o fluxo, né? Porque muitas atividades que a gente vai realizar, né? No dia a dia mesmo de quem utiliza o SaaS, alguns comandos eles já deixam salvos, né? Para executar sozinho. Então, eles já deixam jobs prontos e eles executam. Então, quando a gente apertar aqui em SaaS Program, ele já tem um fluxo aqui, ó. Então você pode fazer diversos fluxos e à medida que você chegar para trabalhar, você coloca eles para executar. Então ele já vai trazer um resultado. Então tem alguns reports, né, que você tem que fazer diariamente. Por exemplo, qual foi a quantidade de vendas do dia anterior? Através desse fluxo você já consegue executar. A quantidade de vendas do dia anterior, somente da região sul do país. Né? Qual foi a quantidade de vendas de um determinado produto na região nordeste do país? Então você já deixa pronto aqui esse fluxo e ele executa sozinho para você. Então a gente dá um duplo clique aqui no Program e é aqui que nós vamos executar os comandos, né? Então você pode perceber que ele tem um code, a gente vai executar os comandos. O log, ele vai trazer um registro então de erros, avisos. Essa é a parte mais bacana do SaaS, né? À medida que você vai executando os comandos, se você errar alguma coisa, vocês vão perceber que ele tem algumas regras, né, para seguir. Então, se você erra alguma dessas regras, ele vai aparecer onde é que você errou para você poder fazer a correção. Então, essa é a parte mais bacana, né? Você vai executando o comando aqui dentro, né, do SaaS, e em seguida você executa e vê ali qual é o erro, né? E aqui os resultados, né, das tabelas, enfim, todas as informações vão aparecer aqui. Os arquivos, né, não tem muito segredo também. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer para subir os arquivos, e essa considerem como uma primeira atividade, vocês vão fazer o upload. Então, os arquivos eu mandei, de repente a gente está falando através do grupo, se você estiver vendo através de algum outro canal, pode me pedir, ou enfim, eu não sei se eu vou subir esse vídeo no YouTube, né, então vou deixar um link com os arquivos salvos. Mas enfim, salva no seu computador, e aqui em Files ele já vai habilitar a opção de upload aqui. Apertou Choose Files, determina o lugar onde você salvou os arquivos, né, que eu vou fazer o envio. O bacana é que você pode selecionar mais de um arquivo, ó, né? Lembrando que são os arquivos que eu fiz o envio. Coloque em abrir e fez o upload, né? Não tem muito segredo. Aqui eu não salvei os arquivos, que é um computador recém-formatado, né? Mas basicamente eu acho que por hoje é basicamente isso. E até a próxima aula. A periodicidade aqui que a gente vai fazer essas aulas, né, eu procuro fazer pelo menos semanalmente, né. Como eu disse, talvez eu subdivida mais aulas, né, algum conteúdo que vocês queiram. Se tiverem alguma dica para dar, de repente que vocês gostariam de ver, me dá um toque. De repente a gente preparar algo bem específico para a nossa turma aí, para poder desenvolver, tá? E no mais aí, se precisar de algo, estamos às ordens, tá, pessoal? Valeu, obrigado.